Reflexão sobre o Evangelho de João, capítulo 18, do versículo de 5 a 11. Então Jesus estava caminhando com seus discípulos quando avistou uma multidão de homens armados vindo em direção a ele. Ele já sabia o que iria acontecer, e junto com essa multidão estava o Judas. E aí Jesus pergunta para eles: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. Então Jesus disse: sou eu. Eles recuaram, caíram por terra, ficaram apavorados, porque era Jesus mesmo. E aí Jesus vai pela segunda vez e pergunta a eles: a quem buscais? E eles respondem novamente que é Jesus de Nazaré. E aí Jesus já sabe tudo que vem, né? Então Jesus pediu que poupasse as pessoas que estavam com ele, que eram os discípulos, né? Porque teria que cumprir a palavra que ele mesmo disse, né? Que me destes, aqueles que tu me destes, nenhum deles eu perdi. E Simão Pedro, que era muito fiel e leal a Jesus, tinha uma espada, e aí feriu um servo do sumo sacerdote, que se chamava Marco, decepou-lhe a orelha direita. E a gente vê em alguns outros evangelhos que Jesus curou esse Marco, curou a orelha dele. Aí Jesus disse a Pedro: enfia tua espada na bainha. Hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então estava se concluindo o que ele veio, né, para fazer aqui na terra. Então, o que fica para nós desse evangelho aí? Que essa entrega de Jesus, né, e que ele pedindo para que deixassem as outras pessoas que estavam com ele, que eram os discípulos, né, se cumpre a palavra que ele mesmo falou, né? Dos que me destes, nenhum deles eu perdi. Quer dizer, que o que Deus deu para ele, né? Os discípulos que ele deu, os 11 que estavam com ele, porque Judas estava lá junto com a multidão essa que queriam matar Jesus. Então ele disse que aí estava se concluindo o que ele veio fazer. Jesus, então ele era o bom pastor, que daria a sua vida por toda a humanidade. Então a expressão que Jesus coloca, né? Não hei de beber o cálice que o Pai me deu, que ele disse isso para o Pedro, né? Então o cálice representava o sofrimento, o isolamento, a morte que Jesus teria que suportar pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, né? Da humanidade. E Pedro mostrou-se leal a Jesus, mas não entendeu que todo o que estava acontecendo, todo que isso ainda fazia parte do plano de Deus. Ele não entendeu isso. Né? Mas mesmo assim, foi embora junto com os outros. E Jesus ficou sozinho e se cumpriu a palavra de Deus. Então era essa a reflexão para hoje.